Olá, bom dia. Eu me chamo Lucas Vieres e hoje eu vim aqui resolver algumas questões de fenômenos de transporte sobre o assunto de transferência de massa. Aí temos aqui a primeira questão que fala o seguinte: a partir da equação de Fick para a taxa de difusão de A através de uma mistura binária dos componentes A e B é dada pela seguinte equação, que é essa equação daqui de cima, onde NA é o fluxo molar de A, C é a concentração total da mistura. Esse D de AB é o coeficiente de difusão de A em B. O YA é o gradiente da, da fração molar A. E esse NB é o fluxo molar em B. Aí a gente tem que reescrever essa equação e mostrar que ela pode ser reescrita da seguinte forma, que é esse NAzinho A igual a menos D de AB sobre delta rho A mais WA, que multiplica NAzinho e NBzinho. Onde esse NA seria o fluxo mássico de A, o ρ de A seria a densidade mássica, o WA a fração mássica e esse Nzinho B é o fluxo mássico de B. Aí, primeiramente, a gente vai fazer algumas relações e considerações para usarmos ao longo da questão, para poder simplificar e reescrever essa equação aqui. A primeira delas que a gente pode fazer é relacionar fluxo molar e fluxo mássico da seguinte forma. Nzinho A é igual a Na vezes Ma. Também podemos fazer uma relação entre a concentração e a densidade mássica. Primeiro a gente vai para a densidade mássica, que é ρ de A é igual a CAMA. E a concentração total a gente pode escrever ela da seguinte forma: C igual a ρ sobre M. Pronto, agora a gente pode, utilizando essas três considerações aqui, inicialmente, a gente pode começar a ir substituindo nos termos dessa equação daqui de cima. Primeiro a gente vai substituir a concentração. Aí vai ficar da seguinte forma: Na é igual a menos. Aí a concentração de AB tá Y mais Y. Pronto. Agora o que a gente faz? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar ambos os termos por MA. Aí vai ficar da seguinte forma. Aqui, quando você multiplica NA vezes MA, a gente tem essa seguinte relação aqui, que NA vezes MA é igual a esse NAzinho lá. Então, a gente já pode substituir aqui na equação. Aí vai ficar NAzinho A igual a menos ρ MA sobre M YA mais YA MA NA mais NB. Pronto. Agora a gente vai pegar essa uma seguinte relação, que é relacionando o gradiente de fração molar e de densidade mássica. Aí a gente pode fazer da seguinte forma: que ρ de A é igual a YA vezes isso. Aí a gente pode reescrever para isso aqui é igual a isso aqui. Pronto, a gente isolando esse termo aqui, ficaria da seguinte forma: é igual a ρ de FA sobre P. Pronto, aí como a gente tem esse termo aqui, que é o mesmo dessa daqui, a gente pode substituir na equação. Aí vai ficar Nzinho A igual a menos ρ MA sobre M DAB, que multiplica sobre ρ mais YA MA, que multiplica NA NB. Como esse termo aqui está multiplicando e tem densidade no numerador e no denominador, a gente pode ir acortando. Agora a gente irá fazer uma seguinte relação, que é da fração molar e da fração mássica. Aí elas se relacionam da seguinte forma:
WA é igual a YAMA dividido por YAMA mais YBMB. A gente também pode considerar, que foi uma das considerações que a gente fez aqui em cima, que Nzinho A é igual a NAMA e Nzinho B da mesma forma seria NB vezes MB. E o Nzinho A mais o Nzinho B é igual à soma desses dois termos aqui. Aí a gente substituindo todas essas considerações aqui nessa equação aqui, a gente vai obter o seguinte resultado. É Nzinho A é igual a menos D AB, fração da densidade, WA, que multiplica Nzinho A mais Nzinho B. Esse termo aqui, que é o MA sobre M, ele desaparece porque ele foi incorporado na definição da fração mássica e na relação entre a fração mássica e o WA. Aí quando você substituiu todos esses termos aqui nessa equação e simplificou, aí esse termo aqui desaparece. Agora para a segunda questão, a gente tem o seguinte enunciado. Em um processo de transferência de massa em fase gasosa, o fluxo em estado estacionário da espécie A na mistura binária de A e B é 5,0 vezes 10 a menos 5 kg/mol por metro quadrado ao segundo, e o de B é 0. Aí, em um ponto particular do espaço de difusão, a concentração da espécie A é 0,005 e da espécie B é 0,036. Aí, com base nesses dados, a gente vai ter que estimar as velocidades líquidas individuais de A e B na direção de transferência de massa e a velocidade molar média. Aí, para isso, a gente vai usar algumas equações aqui. Primeiro, para achar as velocidades líquidas individuais, a gente vai usar a equação Vzinho A é igual a NA vezes CA. Para achar de A e a de B, é VB igual a NB sobre CB. Eu já separei aqui os dados que a questão deu, e o que a gente está querendo encontrar são esses três valores aqui. Aí fazendo primeiro de VA, a gente tem que Vzinho A é igual a concentração de A, o fluxo molar de A é 5,0 vezes 10 a menos 5 dividido por 0,005. Aí fazendo essa conta aqui, o resultado que a gente encontra é 0,01 metros por segundo. Aí fazendo agora a velocidade líquida de B. VB é igual a... Como o valor do fluxo molar de B é 0, aqui, o valor da velocidade dele vai dar 0. Pronto, agora já temos as duas velocidades individuais. Agora a gente vai calcular a velocidade molar média, que é dada pela seguinte equação. V é igual ao somatório das concentrações individuais vezes as velocidades individuais, dividido pelo somatório das concentrações. No caso, seria a concentração total. Aí, essa concentração total seria a concentração de A mais a de B, que pelos meus cálculos deu 0,041 kg por mol por metro cúbico. Aí, fazendo essa parte aqui de cima, esse somatório, CI, VI, é igual a CA, VA, mais CB, VB. Como a gente fez anteriormente aqui, que a velocidade de B é igual a 0 metros por segundo, esse termo aqui automaticamente é zerado, ficando somente a concentração de A vezes a velocidade dele. Aí fazendo essa conta aqui, a gente acha que o somatório de CI e VI é igual a 5,0 vezes 10 a menos 5 kg por mol metro quadrado por segundo. Aí é só substituir aqui na equação.
5,0 vezes 10 a menos 5, dividido pelo valor da concentração, que é 0,041. Aí, fazendo essa conta aqui, o resultado que eu encontrei foi 1,22 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. E esse seria o valor da velocidade molar média. Professora Aline, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Elton Vieira e eu vou estar respondendo às questões 3 e 4 do trabalho de transferência de massa. A questão 3 ela pede para estipular a concentração molar do benzeno na solução que passa abaixo. Para resolver essa equação, esse problema, eu utilizei duas equações, a da concentração molar, obviamente, e a da fração máxima, que é um dos dados que é dado pela questão. Para fração mássica de uma solução binária, eu apliquei dessa forma e isolei o PA, sendo o PA a densidade do benzeno na solução. Isolei e depois apliquei os valores. No caso, a fração mássica a gente já tinha, a densidade do etanol já tinha também. E resultou que nessa solução a densidade do benzeno é essa aqui. Então eu apliquei na equação da concentração molar, substituindo no caso a massa molar por um valor tirado de fora, a massa molar do etanol mesmo. Fiz essa fração e encontra-se que a concentração molar do benzeno nessa solução é essa aqui. Muito bem, a questão 4, ela pede a taxa de transferência do hidrogênio através de uma parede de tubo com os dados acima. Se a gente está falando de taxa, uma variação com o tempo, por unidade de comprimento, então a gente quer o fluxo, que é a equação que eu utilizei, no caso o fluxo molar. Fazendo algumas considerações, como por exemplo, sem reação química, a gente anula alguns termos e fica com fluxo molar desse jeito. Aplicando no caso a área de um cilindro, uma área cilíndrica aqui, fazendo até uma analogia com, por exemplo, a transferência de calor, a gente fica com a equação do fluxo sim, que a gente vai ter os raios, que vão ser os raios internos e o externo do tubo, e o D também já foi dado, no caso a difusividade mássica. Então a gente fica com essa diferença de concentração para resolver. Que no caso, se a gente fizer a diferença de concentração sendo o produto da solubilidade pela pressão nas superfícies, a gente vai ficar que essa diferença vai dar esse valor aqui. Então a gente aplicando todos, o 2 e o π são constantes, os raios a gente já tem, a difusividade também já tem. Então aplicando essa diferença de concentração na equação, a gente chega nesse resultado aqui para gramas, e multiplicando por 10 a 3, dividindo por 10 a 3, a gente chega em quilogramas e chega no resultado final.